Boa noite, hoje a live vou colocar aqui nos comentários o tema, que será autossabotagem. O que faz com que as pessoas procrastinem, que não alcancem seus resultados, vitimismo, sabotagem. Então eu vou colocando aqui, as pessoas vão entrando. Vamos colocar aqui, fixar o comentário. Boa noite para quem está entrando. Só vou colocar aqui qual é hoje o tema da live da noite, que é autossabotagem. Boa noite para quem está entrando, gente. Eu vou falar aqui hoje de autossabotagem, que é algo muito recorrente quando eu, como psicóloga, atendo as pessoas que às vezes querem evoluir, querem avançar, seja na vida pessoal, na carreira, e ficam dando desculpas, né? As velhas desculpas. E às vezes não alcançam seus objetivos pelo perfeccionismo, autossabotagem. Eu vou falar um pouco disso. Nos meus treinamentos, o que eu percebo, às vezes as pessoas têm as técnicas, têm o conteúdo todo para colocar em ação, e pela sua autossabotagem, elas não conseguem realmente avançar. E aí a gente começa a dar várias desculpas. Nós somos, assim, rainhas e reis aí das desculpas. E isso é que faz com que a gente não alcance os objetivos. A gente começa a ficar frustrada, e começa a ver as outras pessoas, a gente começa a olhar os bastidores, né, das outras pessoas que estão caminhando, que estão evoluindo, e a gente fica pior ainda. A situação ainda piora quando a gente se compara com o retrovisor das outras pessoas. Então, essa autossabotagem que é a nossa crítica interna. E boa noite para quem está chegando. E isso é alguma coisa assim que paralisa, e a pessoa fica frustrada, e às vezes ela começa a fazer um curso, para o curso, vai para outro, e às vezes ela começa a perceber que o problema não é nem com o método que ela aprende, não é com a abordagem, mas pode ser algo interno mesmo, né, que paralisa. E esse algo interno, às vezes, faz parte da insegurança. E essa insegurança dela, às vezes, a imaturidade mesmo, né, de não assumir que já cresceu, que ela tem que dar um chega nas desculpas, e começar a encarar a vida com uma maior maturidade. E hoje eu até postei no Instagram uma foto, né? Eu até perguntei para as pessoas o que elas entendiam como, o que representava aquela foto ali para elas. E a foto era de vários peixes num aquário, e tinha um peixe pulando ali. Vou até colocar aqui para vocês verem aqui, ó. E essa foto é uma foto bem interessante, porque mostra pra gente que a gente não precisa. Deixa eu só baixar aqui os comentários para eu não conseguir ver, para eu conseguir ver vocês. Deixa eu interromper aqui. E essa foto, ela mostra um pouco disso, da gente ir contra, às vezes, o que as outras pessoas pensam. Muitas vezes, quando a gente vai tomar uma decisão, quando a gente vai parar de sabotar, a gente precisa ir fazer coisas diferentes do que as outras pessoas estão fazendo. E aí, vou colocar aqui pra gente esses tópicos, para ficar mais fácil para eu poder falar para vocês o conteúdo que eu trouxe aqui. Então, quando a gente fala de autossabotagem, né, essa autocrítica interna, a gente começa a pensar negativo. Tudo que a gente se propõe a fazer, seja na vida pessoal, seja no trabalho, seja na escola, na nossa carreira, a gente começa a ter pensamentos negativos, a gente começa a achar que a gente não vai alcançar os nossos objetivos. E aí a gente deixa de fazer coisas que a gente deveria fazer. Então, uma das coisas que eu dou como dica aí da questão da procrastinação é a gente parar de se justificar. Então, se você puder parar e olhar quantas desculpas você dá no seu dia a dia para não alcançar os seus objetivos, você vai perceber que você às vezes se coloca como vítima para não fazer o que você quer fazer, o que você tem que fazer, e dá várias desculpas, enganando a si próprio. E o que acontece? O nosso cérebro, ele é campeão para ele querer economizar energia, e ele busca pelo prazer momentâneo. A gente fala que é o prazer imediato. Então, o tempo todo ele fica buscando atalhos para a gente fugir dos nossos compromissos, para a gente não gastar muita energia para alcançar algum resultado que a gente quer.
Então ele quer sempre coisas mais fáceis. É só você parar para pensar. Quando você tem que estudar, o que vem na sua cabeça? Outras coisas que te dão prazer que não seja estudo. Se você tem um projeto de trabalho para fazer, ou na sua carreira, ou algo importante que você está deixando para depois, logo o seu cérebro coloca outra coisa como prioridade para você não alcançar o objetivo que você se propôs naquele dia ou naquele momento da sua vida. E isso chama procrastinar, que é a gente adiar alguma coisa. E o cérebro da gente ele é campeão para ele economizar energia e ele ir buscar o prazer imediato. E esse prazer imediato muitas vezes está nessa procrastinação. Eu deixo de fazer, então eu tenho que estudar, tenho que fazer um projeto. Eu falo, não, eu só vou fazer isso aqui primeiro, só vou entrar nas redes sociais, eu só vou agora fazer uma leitura de um livro ali que eu estava com muita vontade de ler, que também é importante. E aí você coloca as suas ideias, as suas metas em segundo plano e você começa a se sabotar. E a gente chama de autossabotagem. Uma das maneiras, né, da gente conseguir não procrastinar ou então parar com essa autocrítica e da autossabotagem, de achar que a gente não vai conseguir e que é muito difícil, é você ter planos, metas claras. O que é isso, né? Onde eu quero chegar? Qual que é o meu objetivo? Aí você pode separar a sua vida por ciclos mesmo. Olha, eu estou pensando aqui na área profissional, na área da escola, no campo de relacionamento, no campo do trabalho, no campo financeiro, a saúde emocional. Então, onde eu quero chegar em cada uma dessas áreas? Né? O que eu quero conquistar com essas áreas que eu tenho na minha vida? E aí você começa a perceber que quando você tem essas metas claras e você coloca ela no papel, o seu cérebro começa a focar. E aí a chance de você não procrastinar ou você não se sabotar é maior. Por quê? Porque uma vez que você tem aquilo ali escrito, detalhado, no local onde você consegue enxergar, e você começa a observar que é possível sim você não fazer essa sabotagem, porque algo ali está te cobrando. Quando a gente coloca a meta, a gente deixa aquilo bem específico, né? E o que é meta específica? Você não pode ser genérica. O que eu quero alcançar na minha saúde emocional? Eu quero melhorar o controle das minhas emoções. Ok, mas em quanto tempo que você quer melhorar o controle das suas emoções? Até a data X. Né? Mas o que precisa acontecer para que você comprove que você melhorou essas emoções, que você controlou essas emoções, ou que você alcançou aquele objetivo? Então a gente tem que ter clareza. Então essa autossabotagem, a gente tem que começar a parar de justificar, parar de ser vítimas. Pensa no dia a dia de hoje aí. Né? Só hoje, quantas desculpas nós levantamos desde que nós acordamos para deixar de fazer algo importante? São várias, né? Eu tô cansada, hoje é sexta-feira, eu tenho outras coisas mais interessantes para fazer do que eu tenho que fazer aquilo ali. É só um minutinho ali que eu vou fazer tal coisa, que eu vou ver televisão, que eu vou assistir alguma coisa. Então a gente começa a levantar várias desculpas para a gente não alcançar um objetivo que a gente se propôs aquele dia. Então a gente parar de se justificar e observar o que é realmente que a gente está fazendo com aquelas metas que a gente estipulou, se a gente está alcançando ou não, é um dos pontos que você para de se sabotar. Então uma vez que você para de justificar, você assume: não, realmente eu estou adiando, eu estou procrastinando, eu não vou fazer isso mais, eu vou ver uma forma de eu entrar em ação, de eu não arrumar desculpas e de eu caminhar. Outra coisa é você enganar o seu cérebro. O que é enganar o cérebro, né? Você pode muito bem, já que o cérebro busca por prazer imediato, ele quer algo ali bem concreto, rápido, para que ele possa sentir prazer, né? É a questão, por exemplo, você vai emagrecer, mas você vê um doce, você tem uma meta de emagrecimento, aí você é um doce, você quer um prazer momentâneo, você vai lá comer o doce para você ter aquele prazer rápido, só que você não pensa no prazer futuro. Eu vou vestir uma roupa legal, vou ter bem-estar. Então você não pensa no prazer futuro, e sim naquele imediato. E o cérebro nosso, ele é mestre para querer atalho, ele quer ali só se divertir. E aí o que a gente pode fazer para enganar o seu cérebro? Quando você tem algo para fazer, seja na sua escolha profissional, seja nas suas escolhas pessoais, seja em qualquer campo da sua vida que você acha aquilo muito grande, muito complexo, é muito difícil, e você começa a enrolar para alcançar, a gente tem que pensar como se fosse uma montanha, né? A sua meta está lá no topo da montanha, ela está longe, a gente começa até a preguiça de caminhar, de dar os primeiros passos para poder chegar até lá. Só que a gente tem que começar a entender que se a gente, para enganar o cérebro, a gente tem que dar pequenas
doses de vitórias. Então a gente tem que pensar assim, ok, meu caminho é difícil, eu vou ter que percorrer um longo trajeto, mas qual que é o primeiro passo? Deixa eu dar só esse primeiro passo aqui e ter aquela sensação de prazer de ter conquistado aquele primeiro passo. Porque às vezes o começar é difícil. Imagina a gente ter que fazer atividade física, mesmo em casa agora que a gente não está podendo sair. O primeiro passo ele é difícil, né? Porque tem as desculpas, a gente fica se justificando. Ah, hoje é porque eu acordei tarde, hoje é porque eu acordei cedo, porque eu tenho outras coisas. Nós sempre damos desculpas. Então, a gente pensar assim, não, mas eu vou fazer só 10 minutos, né? Você encurta o caminho, você mostra para o seu cérebro que vai ser pouco, que não vai ser tão difícil para ele alcançar aquele objetivo. E aí sim você engana, você faz ali os seus 10 minutos, quando você, mas 10 minutos não foi tão difícil, deixa eu fazer mais, e aí começa. Isso aí, gente, em tudo, até na nossa organização. Às vezes você tem um escritório, você está lá com várias caixas para você organizar as coisas do seu trabalho. Se você pensa no todo, você, eu não consigo fazer isso hoje porque é muita coisa para eu fazer. Mas se você falar assim, eu vou fazer só uma parte, se eu fizer só um pedaço, você começa a fazer um pedaço, começa a se sentir bem por ter conquistado aquela organização ali do sua primeira meta, seu primeiro passo, e aí você vai fazendo mais. Então, para a gente não ter essa autossabotagem, a gente pode fazer esse artifício com o nosso cérebro de fazer pequenos passos, a gente começar realmente no autoelogio, nossa, eu consegui, que coisa legal, bacana. Então, esses reforços positivos são importantes para a gente continuar, para a gente caminhar. Então, é mais uma forma da gente vencer essa autossabotagem. Outra coisa que a gente pode fazer é siga até o fim. O que é siga até o fim? Deixa eu tentar tirar aqui. O que é siga até o fim? A gente pode muito bem colocar essas metas pequenas, né, que a gente fala separar por partes, para a gente não ficar achando que é muita coisa que tem que fazer. Então você separa, coloca suas metas em partes ali, para você não ter aquele pensamento que vai demorar, que é difícil, não é possível. Então você divide em pequenas micros partes para você fazer, e aí uma vez que você começou, a gente fala que tem que ser não para mais. Tem essa frase, né? Agora que começou, não para mais. Por quê? Porque você já teve um esforço de começar, você já teve um esforço de vencer a procrastinação ali logo no início. E se você tiver que parar depois e gastar uma energia para recomeçar, você já imaginou o quanto que você vai ter que gastar de energia para você se convencer, para você parar de dar desculpas e você começar a entrar naquele hábito novamente? Então, uma vez que você começa, não pare, né? Caminhe, continue, crie aquele hábito e aí você vai perceber que cada vez vai ficar mais fácil, mais fácil. Isso é em tudo. Então, por exemplo, quando eu comecei a atender na clínica, vamos dar um exemplo meu como psicóloga, foi muito difícil os primeiros atendimentos, né? Porque a gente não tem ainda aquela habilidade de você ter aquela leveza de fazer os atendimentos e de fluir, porque você está muito preocupado com a técnica, né? O que eu vou fazer, o que eu vou falar. Então era um gasto de energia gigante para eu poder me concentrar e fazer as atividades. E eu me via muitas vezes no início, lá atrás, quando um paciente desmarcava, o que eu fazia? Eu ficava feliz. Eu vi uma postagem hoje de uma colega psicóloga, ela falando, tipo um meme, né? Falando assim, olha, quando o paciente desmarca, eu fico muito triste, só que não. Ela brincou, falou assim, só que não. No início eu tinha essa sensação, eu comecei a rir, porque era muito assim, se o paciente desmarcava, eu, nossa, que bom. Por que, gente, que isso acontecia? Porque eu tinha uma autocrítica muito gigante, um perfeccionismo que eu queria sempre fazer o melhor. E minha autossabotagem, eu achava tão difícil atender ele no início que eu falava assim, não, que alívio, que eu não vou ter que gastar aquela energia toda para fazer esse atendimento, para poder começar realmente um atendimento novo. E agora não, agora já é diferente. Quanto mais você faz, quanto mais você estuda e você pratica, nós nos sentimos seguros e essa segurança ainda transparece para o paciente. Você sabe o que você está falando, o que você faz, a técnica que você usa. Então, até quando a pessoa desmarca, você tem uma forma de abordar. Então, é outra coisa. Quando nós começamos a nos permitir caminhar, dar os primeiros passos, principalmente quando a gente acha que é difícil, as coisas começam a acontecer e a nossa energia muda. Eu estava falando hoje numa mentoria que eu estava dando para uma pessoa que até a energia dela, a disposição dela para alcançar o objetivo muda
quando ela quer. Quando você quer alguma coisa, você consegue. Por mais difícil que seja, talvez vai demorar mais, se aquilo for muito complexo. Por quê? Porque você vai ter que mudar sua mentalidade, você vai ter que aprender novos coisas que você nunca fez, você vai ter que se desafiar. É como se você estivesse expandindo mesmo a sua consciência, né? Quanto mais conhecimento você pratica, você vai expandindo, vai ficando mais fácil. Então é muito por aí. Então, uma das coisas que eu senti lá atrás, que eu me auto-sabotava, era até nesses atendimentos, que eu adorava quando as pessoas desmarcavam. Então, porque eu estava fugindo da responsabilidade ali de ter que aprender, de ter que praticar, de me desafiar, de estar de frente do outro ali. O que eu vou falar? Como eu vou fazer? Como eu vou me portar? Então, é muito comum essa sabotagem, principalmente na clínica, quando a gente está no início da carreira, quando você ainda não tem segurança. E aí eu não falei no início que a autossabotagem tem a ver com insegurança, e a gente às vezes vitimiza, a gente começa a dar as desculpas acusando o outro, né? Ah, mas as outras pessoas que são culpadas, né? A culpa de eu não atender hoje, de ter deixado essa desmarcação e não ter feito nada, é porque realmente eu não... É porque o tempo, né? O tempo estava chuvoso, aí a pessoa não foi. Ah, é porque furou o pneu do carro. Ah, é porque eu estava com dor de garganta hoje. E aí, Lívia, tudo bem? A gente começa a auto-sabotar e a gente começa a arrumar essas desculpas. As desculpas, e que a gente fica tranquilo e passa uma vida inteira achando que aquela desculpa foi o suficiente. E eu falo que a gente fica na normose, né? A gente fica anestesiado, achando que o mundo é daquele jeito, que não tem que mudar. Então, a primeira coisa da autossabotagem é a gente ter consciência que nós precisamos mudar. É a gente começar a nos observar, começar a perceber no nosso comportamento o que podemos tratar, mudar, né? Mudar e acordar e começar a ser protagonista da nossa história. Quando a gente tem desenhado onde nós queremos chegar, né, como profissionais de psicologia ou profissionais liberais ou, né, alguém que queira alcançar outros objetivos profissionais, melhorar na carreira, quando isso é claro, você tem um objetivo muito específico sobre aquilo ali, você começa a focar. É como se fosse uma luz. Imagina uma luz que ela ilumina o ambiente inteiro. Essa luz ela não tem um foco, ela coloca a iluminação no ambiente, no espaço todo. Mas quando você pega uma lanterna, essa lanterna ela não tem um feixe de luz mais focado e você põe ela numa folha, você vê a intensidade daquela luz, ela é muito maior. E dependendo da lanterna, da luz, ela pode perfurar uma folha, né? A situação de perfurar a folha é até com o sol, né? Se você colocar uma lente refletindo o sol numa folha, você queima aquela folha, porque você focou a iluminação num lugar só, né? A energia, a luz ali. Então, nós também, o nosso cérebro é a mesma coisa. Quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, a gente fica em dúvida, a gente fica se auto-sabotando, dando desculpa. Ah, agora eu tô doente, agora minha família tá doente, agora alguém morreu, agora o presidente falou, agora é a coronavírus, agora é porque não tem cliente, agora a gente fica adiando as coisas e a gente deixa de aproveitar as oportunidades de entrar em ação e alcançar algum objetivo. Então, quando você tem esses objetivos no papel, que é claro, por mais complexo que ele seja, por mais difícil que ele seja, só de você mapear, escrever em algum lugar, você começa a focar. E focar é igual a lanterna. É igual a iluminação que tem da lente do sol, que você faz aquela experiência e perfura uma folha. Quanto mais focado, né, a sua energia ela é condensada para resolver aquilo ali. Então a gente fica realmente mais empenhado a não se distrair com outras coisas ou com as desculpas que a gente dá no dia a dia. E aí você começa a encontrar caminhos. Os caminhos são quais? Pode ser um curso que você vai fazer, pode ser uma pessoa que você vai conversar, um livro que você deixou de ler, que você poderia ter lido, que aquilo ali poderia agilizar o seu resultado, uma planilha, que a gente às vezes, psicólogos detestam planilha, a maioria, né? Uma planilha que você poderia ter levantado os seus dados ali, colocado eles num papel para que você pudesse ter uma clareza, né, dos seus objetivos ou de alguma meta que você vai alcançar. Então, são todas as partes de um projeto, né, que a gente fala que é um plano e que a gente deixa de fazer, arrumando desculpas. E cada hora nós arrumamos uma desculpa diferente. Cada hora a autossabotagem, ela atinge um ponto, a gente fala que é um ponto fraco ali. E às vezes é um ponto cego, que nós não percebemos que aquilo ali vai nos atrapalhar lá na frente
mas nós ignoramos, né? A gente finge que tá tudo bem, a gente aceita essas desculpas e por muitas vezes a gente caminha e quando você olha para trás, você fala assim, peraí, o que eu fiz da minha vida? Todo mundo avançou, eu fiquei para trás, eu não alcancei aquele objetivo que eu tinha lá atrás, eu deixei meus planos para depois, né? Eu dei tantas desculpas e hoje eu tô aqui, estagnado, empacado, eu não consigo alcançar o que eu propus, porque eu nem sei onde eu quero chegar. Primeiro é isso, as pessoas às vezes ficam naquele dia a dia tão corrido, com tantos problemas, com tantas dificuldades, e hoje nós estamos nessa fase, a gente está sendo bombardeado de tantas informações, né, de tantas mudanças, sejam políticas, né, seja na questão da nossa saúde, dos relacionamentos sociais, que as pessoas acabam travando. As pessoas, se elas não tinham plano, agora é que elas não têm, elas estão no plano de sobrevivência. Só que é lei de engano nosso, nós temos que ter clareza. Nós podemos sim avançar mesmo diante das incertezas. A gente não tem uma frase muito famosa aí que as pessoas falam que é na crise que a gente cria. Então a gente tem como criar. E nos momentos de tristeza ou de insegurança, nos momentos mais difíceis da nossa vida, e eu creio que todos nós estamos passando por grandes mudanças e grandes situações difíceis, esses momentos somos mais criativos. A nossa energia criativa, ela é acionada, só que a gente não aproveita isso. Tem pessoas que entram realmente na tristeza, ficam, sentam e choram, e aí deixa passar. E quando sai de uma situação dessa difícil, né, como nós estamos vivendo no planeta, as pessoas olham para trás e falam assim, o que eu fiz na minha vida? Eu adoeci, né, eu entrei em desespero, eu me precipitei, eu não avancei. E aí o trabalho vai ser muito maior, né, de você recomeçar, porque você ficou estagnado. Então vamos aproveitar, tirar essa autossabotagem, né, da nossa lista de oportunidade de melhoria e vamos deixar as desculpas de lado. A gente fala que é chega de desculpas e começar a avançar, começar a não deixar os nossos sonhos para depois, mesmo que sejam pequenos passos, gente. Eu não estou falando para grandes passos. Então, se você pegar um papel, você pode usar aquela técnica do 5W2Hs. Quem conhece essa técnica aí do 5W2Hs? Só fala comigo aí. Se alguém conhece, se alguém já ouviu falar, a Nayara tá aqui, a Rosimeire entrou aqui. Keren, Fernanda. 5Ws, 2Hs. Alguém conhece essa técnica de organização aí, de metas? Essa técnica, ela é muito utilizada nas empresas e nós podemos utilizar no nosso dia a dia. A Fernanda conhece, que legal, Fernanda. Você conhece de onde? Você já usou? Boa noite, Marcos. Você já usou, Fernanda, essa técnica em algum lugar? 5W2Hs, que eu estou perguntando quem conhece 5W2Hs. Nunca ouviu falar, então a gente vai falar aqui. Então eu estou perguntando para vocês, 5W2Hs, o que é essa técnica de planejamento que vocês já podem começar a aplicar hoje no dia a dia de vocês? Tudo que vocês forem fazer, isso é em tudo, vocês precisam de um mínimo planejamento possível. Então, a Alessandra falou que ainda não. O mínimo planejamento possível é o quê? É você ter uma orientação sobre onde você quer chegar, como você vai fazer, quanto você vai investir, para que você tenha clareza onde você vai chegar. E essa técnica que eu vou dar para vocês, ela é valiosa porque vocês podem aplicá-las até para escrever. Quando vocês fazerem um post, uma escrita, uma carta, uma redação, um artigo, ou vocês vão fazer até uma live como essa, ou vocês vão gravar um vídeo, ou vocês vão fazer qualquer tipo de planejamento para qualquer coisa, ou mesmo um projeto pessoal. A Fernanda utilizou com um grupo de mulheres, que legal. E aí vocês podem usar para fazer qualquer tipo. Ou então eu tenho um planejamento de mudar de carreira, uso 5W2Hs. Eu tenho um projeto para fazer um treinamento online para, igual a colega fez aí, para mulheres. Eu tenho um planejamento para me organizar financeiramente, porque minha vida financeira está um caos, ou minha parte profissional, sei lá, qualquer planejamento que vocês queiram fazer e até para escrever algo. A técnica é o seguinte, 5W2Hs. É no inglês, né? Por isso que é 5Ws e 2Hs, que é a linguagem em inglês, mas eu vou falar em português para vocês. Primeira coisa que vocês têm que fazer é o quê? O que eu quero com isso? Né? O que? Num plano. Primeiro você coloca o objetivo desse plano. Meu objetivo é
Vou falar de transição de carreira. Meu objetivo é mudar de carreira. Eu sou psicóloga, eu estou em outra área, que não é a área clínica, e eu quero passar para a clínica. Então, o objetivo é esse, do seu plano de ação, que é o 5W2H. Então, o que? O que eu tenho que fazer para fazer minha transição de carreira? Aí você escreve nesse campo, numa linha, né? E pode ser vários o quês. O 5W2H, vocês pegam uma planilha, né, na horizontal e colocam lá o que, por quê, como, onde, quanto e como. Então, vocês vão colocar, né, na horizontal essas palavras e aí vocês vão escrever vários itens. Não é um item só para você fazer transição de carreira. O que eu tenho que fazer para transição de carreira? Eu tenho que levantar uma questão de autoconhecimento, levantar minhas forças, levantar as minhas habilidades, até porque eu quero mudar, eu quero saber quais habilidades que eu tenho que ter um autoconhecimento para eu saber para onde eu vou. Então, o quê? Então, autoconhecimento. Quem vai fazer isso? Eu, né, Patrícia. Se fosse alguma coisa que você pode terceirizar, você põe o nome da pessoa terceirizada lá. Quanto eu vou gastar com isso? Para fazer um processo de autoconhecimento, eu vou pagar, às vezes, um profissional para fazer esse processo comigo, X de valor. Quando eu vou fazer? A partir de terça-feira, dia tal. Aí você escreve a data, mês, ano. E aí você vai preenchendo essa planilha. Como eu vou fazer isso? Você coloca bem específico. Eu vou ligar para 3 consultorias, ou para 3 coaches, ou para 3 psicólogos, para profissionais que trabalham com autoconhecimento de carreira, para eu fazer uma cotação de preço e conhecer o trabalho deles. Por que eu vou fazer isso? Porque eu estou insatisfeito, eu quero fazer minha transição de uma forma organizada. E aí você vai preenchendo a planilha. Aí outra coisa que você pode fazer para transição de carreira, que é o que também, né? Um dos campos do 5W2H. Eu vou fazer um levantamento dos meus custos, porque hoje eu trabalho, eu tenho que saber quanto eu ganho de líquido, para eu saber se eu for empreender, né? Igual tem pessoas que querem ir para a clínica, querem empreender na psicologia, quanto eu tenho que faturar na clínica para eu cobrir as despesas que eu tenho hoje. Então, você coloca lá como receita. O que? Levantar as minhas receitas, quanto eu ganho, líquido. Como eu vou fazer? Eu vou olhar meu contra-cheque, eu vou pegar um relatório, porque tem pessoas que ganham valores variáveis, às vezes é comissão, eu vou pegar um relatório, vou ver quanto eu ganho. Quem vai fazer isso? Isso aqui eu posso terceirizar, eu posso pedir fulano do departamento pessoal da minha empresa para pegar o meu contra-cheque para eu saber quanto que eu ganho de líquido. E vai me enviar. Como? Como eu vou fazer isso? Meu levantamento. Eu vou pegar esses dados do meu contra-cheque, colocar o valor numa planilha de Excel, de quanto é meu rendimento. Se eu tiver uma remuneração que é variável, às vezes eu ganho comissão, coloco mês a mês, levanto a média e coloco lá para eu saber quanto que é meu salário líquido. Por que eu tenho que fazer isso? Se eu souber quanto eu ganho hoje no meu líquido, fica mais fácil para eu saber quanto eu tenho que faturar nessa nova profissão e em quanto tempo eu vou conseguir esse faturamento. Quando? A partir de amanhã eu vou fazer isso lá. Aí você coloca a data bem específica de que você está fazendo. Então, isso é mais uma linha do seu plano de carreira, que nós estamos fazendo o 5W2H de um plano de transição de carreira de psicólogos para a clínica. Aí um outro item que você pode pensar quanto são os meus gastos? Porque se você tem uma receita e tem gastos, aí você já começa a trabalhar até assim, nesses gastos, será que existe uma oportunidade de redução de custo? Às vezes as pessoas gastam e nem percebem. Elas tomam café na padaria todos os dias e gastam lá R$15 por dia. No final do mês vai dar R$600 só de um cafezinho, de um lanche que você faz fora, e você poderia estar levando uma comida, um café mais light, talvez, da sua casa, e economizar de não gastar na rua. Por quê? Aí, minha conta de telefone, eu posso olhar, né, renegociar, às vezes uma conta de internet. Por quê? Porque se você vai fazer uma transição de carreira, você tem que começar a poupar. Você tem que ter uma renda, um valor de economia ali para você se manter nos 3 primeiros meses ou nos 6 primeiros meses. Então, você coloca esse o que também, levantar meus rendimentos, as minhas despesas, meus custos. O outro item é poupar, né? O que eu vou fazer? Poupar X% do meu salário até o mês X para eu conseguir ganhar ter uma economia, uma renda aí para eu poder fazer a transição de carreira de tantos reais. E aí você vai preenchendo sua planilha. Então, tudo nós podemos usar essa regra. Por que você pode usar isso na comunicação, que eu falei no início, né? Se eu for gravar vídeo, se eu for fazer um texto, escrever um artigo ou um post,
Quando você escreve algo que fica muito vago, as pessoas não entendem por que você escreveu aquilo, né? Então, se você fazer um texto maior e vai falar assim, ó, vou falar hoje sobre ansiedade. Aí você fala assim, o que eu vou falar? Tema, né? O que? Do 5W2H, ansiedade. Por que eu vou falar isso? Porque a ansiedade é uma dos transtornos mentais que mais acometem os brasileiros. E isso causa tais consequências. Então, é algo muito preocupante. Então, você escreveu lá o que, por que e como. Como que isso acontece? Como que a ansiedade acontece? A ansiedade, ela pode afetar, né, tanto crianças, jovens, adolescentes e adultos. E você pode tratá-la assim, assim, assado. Olha o como. Eu posso tratar a ansiedade através de psicoterapia. Tem alguns casos que tem que entrar com medicamento, mas o médico, o psiquiatra vai avaliar. Então, você está falando como no seu texto, né? O seu texto tem um como. E aí depois você vai falar assim, quem, né? Se você vai citar alguma pessoa não, você vai citar algum exemplo de algum livro. Esse quem pode ser várias coisas, né? Você vai estar colocando um estudo de caso, ou você vai citar um livro ali, ou uma pesquisa, um dado estatístico sobre ansiedade. Quando? Se aquele assunto que você escreveu existe um prazo para ser cumprido, tipo, eu vou fazer um sorteio de um livro. Nesse assunto do meu sorteio de um livro, eu tenho que pensar no prazo. O prazo para inscrição para o sorteio do livro vai ser a data tal. Esse texto de ansiedade não tem que ter prazo, você não precisa pensar em data, mas tem textos que a gente escreve que a gente tem que pensar. E quando? Quando que eu vou liberar essa postagem? Então, no seu planejamento até de escrita, você colocar o que, você pensar quando você vai escrever, o que está claro aqui no meu texto, o como está claro, né, o porquê. Então, é uma forma também de você observar se não falta nada para completar naquele texto que você começou a escrever. Então, esse 5W2H, ele ajuda nessa clareza. Eu dei o exemplo aí da luz, quando a gente coloca uma lente, essa luz acaba perfurando uma folha, porque o nosso foco vai para algo. Então, quando você faz qualquer mudança na sua vida de forma estruturada, seja ela o que for, né, você vai ter muito mais clareza e vai conseguir atingir seus objetivos e a sua autossabotagem vai ficar cada vez menor. Porque o nosso cérebro, quando você foca em algo, ele começa a te cobrar também. Existe uma pendência ali. Se você tem uma planilha do 5W2H de algum assunto que você determinou colada na frente do seu computador, toda vez que você começa a se distrair com outras coisas que são sabotadores, né? Ah, vai ler o livro ali, não faça aqui agora não. Ah, vai ligar para alguém, vai olhar, ficar nas mídias, vai não sei o quê. Cada hora vai responder aquele e-mail. As coisas que começam a nos desviar, nos consumir, né, e faz com que a gente não alcance nossos objetivos, se você tem essa planilha em um local que você vê, que você começa a se cobrar, fala, não, peraí, fiquei vagando aqui, né, meu pensamento voou, mas onde eu estou? Aí você olha para sua planilha e você sabe o que você estava fazendo naquele dia. Então é a mesma coisa de você puxar uma cordinha e falar, não, meu foco é esse aqui, deixa eu terminar, porque eu tenho um prazo, olha o prazo aqui da minha planilha. E aí fica muito mais fácil da gente diminuir essa crítica interna e avançar. Então, a gente ter clareza, gente, a gente ter uma rota, a gente ter clareza de onde os passos, mesmo que sejam micro passos, de onde nós vamos chegar, o caminho fica muito mais leve, porque a gente não vai pensar no todo, né? Ai, é muito difícil de eu sair de uma área e ir para psicologia, porque é muito dinheiro que eu vou ter que ganhar, porque é estabilidade, a gente começa a pensar em tanto de coisa, mas quando você coloca no papel, você vê que não é tão complicado assim, principalmente quando você tem um passo a passo, um método, né, que você se envolve com a ajuda de outros profissionais para você alcançar isso daí. E aí, se você coloca isso no papel, você tem clareza, você começa a ter foco e começa a caminhar, que é um desses passos que eu falei aqui, olha, parar de justificar. Você começa a enganar seu cérebro, que é você começar a dar alguns passos para você ver que não é tão difícil assim. Então, se você fez seu 5W2H, você começou a dar os pequenos passos e vai riscando, olha, eu consegui, mas esse que eu consegui. Você vai dando aquele prazer momentâneo que o seu cérebro pede, porque às vezes isso que faz procrastinar, porque ele deixa de fazer algo complexo ali, porque ele quer o prazer imediato. Mas se você faz um plano que tem pequenos passos, ele já se sente satisfeito ali de ter aquele reconhecimento, de ter conseguido avançar. E você seguir até o fim, é você não deixar de caminhar, porque o hábito, a gente entrar em hábito é o que faz toda a diferença. É por isso que eu falo, começou, não para mais. Se você faz algo difícil, você já conquistou essa habilidade hoje, que é algo difícil,
mas que você precisa profissionalmente fazer para poder melhorar a cada dia, você tem que continuar. Então, exemplo de que tem que ter consistência. Quem é psicólogo aí, está começando na clínica, quando começar a escrever, né, as postagens, não para mais. Continue, as pessoas precisam te ver, te conhecer. Você está fazendo live, estabeleça uma live X vezes por semana e não se sabote. Hoje, por exemplo, eu estava me sabotando, né? Minha live hoje é às 19 e era 19h15 e eu não tinha começado ainda. Eu tava, eu tinha que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, peraí, é o meu compromisso, né? Eu tenho que fazer, é uma meta que eu tenho pessoal, profissional. E as desculpas são diversas. Ah, é porque existe, eu custo a ver televisão, gente. Quem me conhece, me acompanha, sabe que eu vejo mais, eu fico seguindo mais internet, notícias da internet, mas TV é uma coisa que eu já tirei da minha vida, porque é algo que fazia eu procrastinar, e tem mais de 5 anos que eu não fico vendo TV. E aí hoje com esse pronunciamento, né, algo que marcou, né, eu acho que todo mundo não, mas a maioria das pessoas viram o pronunciamento do Moro, a saída dele, aí depois veio o Bolsonaro, eu assisti. Então imagina o meu estado, eu não consigo ver e não julgar, e não ficar incomodada, e não ficar pensando o que vai ser, né, das incertezas. E aí o que eu fiz? Logo eu pensei assim, não, isso está me atrapalhando, eu estou procrastinando por causa dessas notícias, e eu vou querer consumir. E eu falei assim, gente, eu não tenho controle sobre isso. As coisas vão acontecer independente de eu ficar assistindo isso aqui, ouvindo isso aqui, analisando as especulações ou não. Então, eu lembrei, eu juro pra vocês, abri a minha planilha com tudo que eu tinha que fazer, com o meu plano, olhei pra ela, eu custei a me concentrar, mas eu olhei pra ela e falei assim, eu vou fazer algumas coisas que eu tinha que fazer aqui, que eu estou adiando, estou procrastinando. E uma das coisas era a live, né, que eu tinha demorado pra começar, né, me desestabilizou, sabe? E isso que eu trago pra vocês, é a gente reconhecer que nós estamos dando desculpas. Nós estamos muitas desculpas, cada hora é uma desculpa. E a gente está num grupo de pessoas que se encorajam, pessoas que estão no mesmo nível assim, de mentalidade que a gente está, de querer crescer, de querer se desenvolver, de querer aprender coisas novas, de se desafiar, de acreditar, faz toda a diferença. Porque quando eu estou desanimada também, eu me recorro a pessoas que estão, né, com essa mentalidade que eu estou de querer desenvolver, de querer colocar seus projetos profissionais e pessoais caminhando mesmo diante das incertezas, e isso nos dá um gás, porque a gente começa a perceber que o nosso vizinho tem muito mais motivo para parar, para procrastinar, para ter autossabotagem que a gente, né? Eu tive colegas de um grupo que eu frequento que a pessoa tinha acabado de saber uma notícia de um ente querido que tinha falecido e a pessoa estava lá, ela tinha um compromisso no horário X, ela foi, participou, ficou emocionada, mas depois ela foi o que ela tinha que fazer, sofrer, vencer o luto dela, mas ela foi, né? Então tem gente passando por coisas piores, né? Tem do nosso lado, se a gente for ver, tem um vizinho, tem um amigo, tem um conhecido, tem um colega de profissão. Então a gente reconhecer também as nossas vantagens, né, que são as coisas boas, os presentes que a vida dá pra gente, que é a nossa saúde, que é a nossa inteligência, que é as redes que a gente tem, as pessoas que a gente conhece no caminho profissional, né, que fazem toda a diferença. A gente reconhecer que a gente tem um lugar, né, como profissional de psicologia, a gente ralou muito para formar, né, então são 5 anos e meio, 6 anos que não podem ser jogados fora. E eu falo muito que nesses momentos assim que nós estamos de incerteza, é o momento que a gente mais procrastina, é o momento que a gente mais se auto-sabota, só que nós psicólogos, nós temos uma missão, né? Nós assinamos lá, nós juramos, fizemos juramento de ajudar a humanidade nas questões emocionais. Então, se nós não cuidamos das nossas emoções, do que a gente consome, se a gente não avança, se a gente não estuda, se a gente não entra em ação, a gente está deixando a nossa missão para trás. A gente está entrando meio que naquela maré de seguir as outras pessoas que estão o tempo todo ali falando de coisa ruim, de abaixando o nosso nível de energia, de fazendo com que a gente perca as esperanças. E nós temos que dar esperança para as pessoas, nós temos que ajudar as pessoas a vencer a ansiedade, o controle emocional. Então nós precisamos também parar de se auto-sabotar, né? Nesse momento agora é o momento de a gente
tentar tirar os projetos da gaveta, se organizar. A gente tem tempo, gente. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que ela falou comigo, Patrícia, minha ficha caiu. Por quê? Quando eu não tinha tempo, eu não fazia porque eu tinha desculpa de não ter tempo. Porque eu trabalhava, eu sou mãe, eu corro atrás, eu tenho que fazer acontecer. Eu não tinha tempo para botar o curso que você me passou para rodar. Eu não tinha tempo de me dedicar ao seu curso. E eu tinha essa desculpa era muito forte, era tipo o sabotador interno dela, né? Eu não tenho tempo, então não vou fazer, eu vou deixar para depois. E ela falou comigo, entrou na quarentena, que ela tinha tempo, que ela tinha todo o tempo do mundo, ela continuou sem fazer. Não era questão de tempo, é a questão de prioridade, não é tempo, não é dinheiro, gente. Quando a gente deixa de fazer alguma coisa, são desculpas. Quantas coisas eu já fiz sem dinheiro, quantas coisas eu joguei o chapéu para eu correr atrás e depois com aquilo que eu aprendi, que eu apliquei, eu recebi o dinheiro e paguei o investimento que eu fiz em algo. Isso não foi uma coisa não, foram várias coisas, muitas coisas. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de segurança, mais de confiança. A gente tem que, às vezes, esse jogar o chapéu, muitas vezes, é a ponte ali que a gente está queimando, que é um combustível para a gente não procrastinar. Eu funciono muito assim. Uma vez eu até contei, quando eu gravei vídeo pela primeira vez, que é um grande receio que nós temos de nos expor como psicólogos, né, que a gente tem que se expor, é difícil. Eu falei assim, olha, a foto, né, minha lá dos bastidores, eu gravando o vídeo, eu falei assim, gente, vem novidades por aí. E eu estava morrendo de medo de postar o vídeo, gente, morrendo de medo de me ver, das pessoas verem o meu primeiro vídeo. Só que como eu botei uma foto, olha, vem novidades por aí, com uma foto minha, um vídeo, né, mostrando que sairia um vídeo meu, eu falei, agora eu declarei, eu falei, eu joguei o chapéu, tem que colocar esse vídeo para rodar. E foi difícil. Primeiro a tecnologia, né, que é onde a gente, né, para fazer rodar, editar e tudo mais. Segundo, o medo do julgamento, que é muito comum. O que as pessoas vão pensar? Ai, minha voz, ai, meu cabelo, ai, meu conteúdo, ai, eu falo assim, eu falo assado, eu deixei de falar. A autocrítica nossa faz a gente se sabotar, a gente começa a encontrar pelo em ovo, eu falo. As pessoas nem percebem, às vezes, alguma coisa que você falou e você já vai naquele detalhe, naquela situação para você deixar de fazer, de deixar de colocar sua mensagem no mundo e tudo mais. Então, essa história de a gente queimar pontes, que é você fazer algo, mesmo você sem ter os recursos, que o vídeo, por exemplo, eu nem sabia editar. Quando eu falei que eu ia lançar o vídeo aí nas vídeos, eu falei, eu nem sabia, só sabia gravar, né? Eu liguei a câmera do webcam, gravei e eu falei, e agora? Como é que eu vou editar? Então, como é que eu vou postar, né? Porque você baixar um vídeo, tem uma técnica e tudo. Então passei, essa noite que eu joguei o chapéu, falei que eu ia fazer, pra vocês terem uma ideia, eu passei quase a madrugada toda fazendo, mas no outro dia saiu. E o medo, eu deixei pra trás e ele foi. Então muitas coisas a gente tem que ir mesmo com medo. Se você tá com medo, vai com medo mesmo. O medo nunca vai te abandonar. O medo sempre estará com você, só que você vai diminuí-lo, porque você vai avançar, você vai caminhar. A Kelly tá falando, eu tenho muito vício de linguagem, falo muito, né? Eu também falo. E aí, Kelly, o que a gente tem que fazer quando a gente conhece que existe oportunidade de melhoria na nossa comunicação? A gente tem que começar a nos ouvir, né? Quando eu estou falando aqui agora que você me falou isso aí, eu comecei a observar o que eu estou falando, porque eu também sou uma que tem vício de linguagem. Então, quando a gente ouve o que a gente fala mais pausado, fala devagar e a gente evita falar os vícios de linguagem. Eu consegui falar várias frases agora sem falar o nesse, se vocês perceberam aí, eu consegui, porque eu prestei atenção na minha fala, na minha respiração. E eu falei um pouco mais consciente do que eu falava. Então, aos poucos, a gente vai cortando alguma situação que nos desagrada. E existe uma coisa mágica que se chama edição, que quando você posta um vídeo na internet, você consegue tirar todas as coisas ruins que você encontrou. Então, se você falou uma coisa que não deveria falar, se você ficou prolixo, se você falou né, se você falou e, se você falou muito então, que são as coisas que mais deixam a gente assim chateado quando a gente vê um vídeo, você vai lá e tira aquelas partes ruins que você não gosta e deixa o vídeo um pouco mais limpo. Todas as pessoas fazem isso, as pessoas que editam, não é só a gente que faz isso, não. Então, tudo existe uma forma da gente vencer esses desafios aí da procrastinação, da autossabotagem, existem formas.
E sabe qual que é a fórmula mágica? Existe uma fórmula mágica, gente. Uma coisa assim surpreendente que vocês têm, que não paga, não precisa de pagar, é de graça. O que vocês acham que é? A fórmula mágica para vencer a autossabotagem. É uma coisa assim que é incrível. É incrível como que a gente consegue destravar, como que a gente consegue encarar o medo. Como que é, gente? Quem conta pra mim, vamos ver quem adivinha o que eu estou falando. Que é algo que eu consigo vencer a procrastinação, vencer a autocrítica, vencer a autossabotagem, que não vai ter pra ninguém. E não paga não, é de graça. O que vocês acham que é? Pra gente parar de ter medo, pra gente tirar nossos sonhos aí do papel, colocar, né? Não ficar só devagando, sonhando e não vai. Ah, Alessandra acertou. Tá vendo, Alessandra? Muito bem. A Alessandra acertou, Kelly, tá vendo? A Alessandra é minha aluna. Alessandra, você tá nota 10, tá? Que legal. Então, gente, é agir. Agir. Não tem nada mais. Isso mesmo, Kelly, dar o primeiro passo. Não tem nada mais valioso, mais transformador do que você vencer e dar o primeiro passo. O primeiro passo, por exemplo, nós estamos falando de gravar vídeos. Vídeo é o último passo que você vê, o ápice da sua ansiedade para fazer algo, né? É muito uma coisa pra gente que nunca, pra pessoa que nunca fez, é uma coisa muito difícil, mas pensa no primeiro passo de gravar. Não. Segundo passo, escrever, usando até o 5W2H, né? Escrever sobre aquele tema, fazer uma pesquisa do que eu vou escrever, enxugar, escrever aquele tema. Existem técnicas para isso que eu ensino até no curso, mas eu estou reduzindo tudo aqui para vocês entenderem. Escrever o tema que você vai gravar o vídeo, que a gente chama que é o script, né? Que tem formas para fazer isso. Escrever o tema e qual outra coisa que você pode fazer? Qual canto da minha sala, do meu quarto, qual local, qual cenário, né? O que eu quero? Uma parede branca, uma parede com um livro do lado? É o quê? Um cenário. Escolher o cenário. Escolher se você vai fazer através de câmera ou celular. Testar os equipamentos, né? Se vai ser celular. Quais outros passos? Tem tantos passos, gente, são vários passos. Vamos supor que são de 10, 15 passos para você gravar um vídeo. E o último, que a gente fala que é o mais difícil, mas que é muito possível, é você gravar o vídeo. É você ligar a câmera, apertar o botão aqui de gravar, né? Se você vai ser deitado, se vai ser em pé, tipo IGVT, e você vai ter treinado, um dos passos é treinar o que você vai falar, se você vai improvisar. Por exemplo, tem live que eu faço, que eu coloco na minha frente, que vocês têm certeza que talvez vocês não percebam, mas eu ponho um script, uma folhinha. Eu ponho essa folhinha bem perto do meu tripé aqui, que vocês não estão vendo. E às vezes eu dou uma olhada no meu roteiro. E aí eu posso colocar isso no lugar que, olha pra você ver, se eu estiver olhando pra cá, ó, vocês nem vão ver que eu estou olhando, ó, tá vendo? Eu tô olhando pro meu roteiro de vez em quando. Se eu colocar mais do lado, eu dou uma olhada nos meus tópicos, que eu tenho que falar para eu não esquecer. Posso ligar um computador perto e de vez em quando eu passo o olho para ver o que falta eu falar. Então não precisa de falar decorado também, não precisa de se preocupar se vai esquecer. Tem formas de você fazer isso de uma forma mais tranquila, mas o último passo é gravar o vídeo. O último não, né? Um dos passos é gravar o vídeo. O outro passo é você escolher, porque você vai gravar vários para saber qual que é o melhor. O outro passo é você escolher qual vídeo que você achou melhor, que você passou uma mensagem. Depois você vai editar o vídeo. Depois você vai subir esse vídeo para as mídias sociais, se você for postar nas mídias sociais. E tem várias outras coisas, mas enfim. Não tem mágica mais econômica de vencer a autossabotagem, de vencer a procrastinação, de vencer a autocrítica, de vencer o perfeccionismo do que a gente fazer. É uma mágica, vira uma chave. Quando eu gravei meu primeiro vídeo, virou uma chave. Não é só gravar não, porque eu gravei 30 e postei um, né? É assim, a gente grava. A gente escolhe o primeiro ali. O último fica melhor do que o primeiro, com certeza. A gente fica mais natural. Mas quando eu postei, parece que
me destravou, sabe? Assim, olha, eu postei, agora todo mundo viu, agora já era. E aí você começa, depois fica um pouco mais fácil, você vai estudando mais sobre aquele assunto, vai observando outras pessoas que fazem, você vai se conectando com você, com a sua essência, com a sua mensagem, não é sobre você. Né? Se eu tô com o cabelo aqui espetado, se meu brinco tá feio, se minha orelha tá vermelha, se meu olho tá com, se algum lugar tá com espinha, não é sobre a Patrícia, é sobre a mensagem que eu quero falar, é sobre o que eu quero passar, as pessoas que eu quero ajudar, né? Com o meu conteúdo, com o que eu já aprendi, com o que eu já passei. Então, é fazer. Tudo na vida a gente só vence fazendo. E aí vai virando uma chave, você vai se empoderando, daqui a pouco você tá dando aí aula de como gravar vídeos. Você vai ensinar as pessoas a fazer uma coisa que você tinha dificuldade, porque você aprendeu o caminho. E assim, a vida é assim. A gente vai acumulando conhecimento, gente. Só que quando a gente para, quando a gente trava, a gente começa a reforçar no nosso cérebro que não é possível, que é difícil. E cada vez mais a gente vai ficando mais introspectivo, mais com vergonha, com mais dificuldade de fazer as coisas. Porque é o que a gente diz pra gente, né? É mais fácil você não fazer. É mais fácil você não fazer. Exemplo, hoje que eu ia fazer essa live, eu estava procrastinando para fazer a live, né? Eu ia fazer 7 horas, já era 7h15 e eu não tinha começado. E eu falei assim, não vou fazer hoje não, vou fazer amanhã. Amanhã não ia fazer, sábado eu não ia fazer mesmo. Aí de sexta-feira eu faço sábado. Eu falei assim, gente, e as pessoas que estão acostumadas a me ouvir? Tem gente, quando eu não faço live, a pessoa me chama lá no inbox, me chama no WhatsApp. E aí, por que não teve? Olha o compromisso, né, com as pessoas. E quantas pessoas assistem depois? A gente tem aqui pessoas ao vivo, mas quantas pessoas não assistem no gravado? Então, e o meu compromisso? Eu falo que tem um atalho mental que é do compromisso. Uma vez que você faz um compromisso, né, de uma jornada, uma semana de empreender com propósito na psicologia, e aí você fura, olha o compromisso, onde fica o meu compromisso? Aí eu já começo a me cobrar. Então, a gente quando declara algo, fica muito mais fácil da gente vencer o nosso medo, que a gente fala em público, eu vou fazer. Isso é muito forte, que a gente tem um atalho mental que é do compromisso. É como se a gente estivesse assinando um contrato, eu tenho que fazer. Você também entrar em ação com pequenos passos. Não pense no mais difícil. O mais difícil é o vídeo, né? Eu gravar o vídeo. Não. Pense nos primeiros passos que você tem que dar e entre em ação nesses primeiros passos. Uma hora você vai chegar no mais difícil. E o último, que é muito mágico, é fazer. É simplesmente fazer. E silenciar os seus sabotadores, silenciar os mimimis, silenciar as desculpas. Hoje eu não vou fazer não porque eu tô chateado com o que aconteceu no Brasil, não vou fazer porque eu tô feio, não vou fazer porque isso, porque não sei o quê. Então é a gente começar a colocar nossa mensagem. Gente, é isso, eu tô olhando o relógio aqui, porque senão a live vai cair. Eu queria agradecer a presença de vocês, quem participou, quem esteve aqui comigo e quem vai ouvir a gravação também. E muito obrigada pela presença e que nós estamos aí na semana Empreender com o Propósito na psicologia. Segunda-feira tem novidades, eu vou contar para vocês uma novidade, tá vendo? Olha, eu já jogando uma novidade porque não tem como eu procrastinar. Segunda-feira tem uma novidade que eu vou falar para vocês na live de segunda. Segunda, gente, o tema é muito legal. É uma pessoa que é a Ticiane, ela trabalha com enfrentamento de crise extremas. Ela tem doutorado nisso e ela trabalha com suicídio, situações de crise, como o psicólogo pode atender situações de crise. Muito interessante essa live. Semana que vem também tem uma pessoa que vai falar pra gente a personal styling, que é como se vestir, com a questão da autoridade, né? A forma da gente... nós somos uma imagem, né? O que a gente fala, o que as pessoas observam, né? Do nosso vestimento e tudo mais. Então ela vai falar disso pra gente. E vai ter também a Tereza Eutrópio falando de terapia breve, que é uma abordagem da psicoterapia, e ela vai falar como a gente pode atuar com a psicoterapia na clínica, vai dar várias dicas e vai nos mostrar se você vai ouvir e vai escolher, né? Será que essa abordagem é interessante para eu utilizar ou não? Então, mais uma forma de você se empoderar aí com mais um conhecimento. E tem também sobre identidade visual. Nós tivemos aí de site e semana que vem vai ter de identidade visual, que é falar da psicologia das cores, falar de como é que você define a sua marca, como é que você faz suas postagens, né, nas mídias sociais, o que você tem que observar
para que tenha uma coerência com a sua autoridade, com o que você quer passar. Então a gente vai ter uma profissional falando disso também. E tem novidade semana que vem que eu vou contar só na segunda-feira. Ninguém sabe ainda, mas vocês vão saber na segunda-feira na live. A live de segunda vai ser 6 horas, gente. Ela não é às 8. Porque tanto eu e a Tiziana a gente não conseguiu fechar a agenda mais tarde. Vai ser às 18 horas e o resto da semana vai ser no horário normal mesmo, que é às 8 horas. Conto com vocês, com a presença de todos, e eu vou postando aqui no Instagram para vocês saberem, lembrarem o horário, se quem quiser acompanhar, vai valer muito a pena, tá bom? Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez, tá bom? Até mais, permita-se ir além a cada dia e parem de procrastinar, de se auto-sabotar, tá bom? Um beijo, gente, até mais. Tchau para vocês.